Graça e paz, meus queridos irmãos. Glória a Deus, mais uma vez, estamos juntos, né? E nesse momento ainda online, né? As células, mas estamos extremamente felizes porque o Senhor tem nos dado novas oportunidades de crescimento. E nós estamos crescendo, mesmo em meio a tantas situações adversas, nós estamos aprendendo nesta oportunidade e crescendo na graça, no conhecimento, as experiências das novas tecnologias, a experiência de às vezes não poder abraçar, não poder tocar, mas continuar amando, continuar orando, continuar ministrando bênção. Então nós estamos aqui nessa noite, em mais uma célula, para adorarmos a Deus, aprendermos, crescermos, e é muito bom ter você aí, você e a sua família. É um tempo especial, precisa ser especial e precisa ser de qualidade. Agora é hora de você desligar um pouquinho lá do fogão, seja do que for aí, peça ajuda se você conseguir, ou desliga alguma coisa aí para você ficar bem atento, porque o estudo é muito bom e nós temos certeza que o Senhor, pelo Espírito Santo, vai falar com você aí como tem falado conosco aqui. Amém? Amém, irmãos. Boa noite a todos. É muito bom estar com vocês de novo nessa terça-feira, né? Essa semana que se iniciou no domingo está sendo uma semana tremendamente de bênção para nós, né? Por quê? Porque Deus nos deu oportunidade, né? Oportunidade de começar de novo, de fazer melhor, de ser melhor mãe, de ser melhor funcionária, de ser melhor em todas as áreas da nossa vida. Esposa também. Melhor esposa, isso aí. Que o Senhor concedeu para nós essa graça, esse privilégio, né, da gente poder começar de novo, né? Muitas vezes já é mimimi do povo, né, da maioria do povo não cristão, né, reclamar da segunda-feira, reclamar que tem que trabalhar, né? Mas nós não podemos reclamar, nós precisamos em tudo dar graças, né? Porque essa é a vontade de Deus para nós, né? Que nós sejamos gratos, coração grato diante do Senhor, né? E assim as bênçãos vão correr atrás de nós. Amém? Muito obrigada por vocês aí que já estão conosco. Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós vamos iniciar a nossa célula de hoje com uma oração, né? Clamando ao Senhor pelas famílias, né, da nossa igreja, pelas nossas células, né, que não estão podendo se ajuntar, né, nas casas, mas nós podemos ter essa oportunidade aqui, né, de fazer a célula online, e que você se desprenda agora de tudo aquilo que te atrapalha, né, que você foque agora na palavra do Senhor, que você entregue esse tempo a Deus, que você possa orar junto com a gente e também compartilhar dessa palavra, né? Porque ela é alimento para a nossa vida, amém? Então, nós vamos orar. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade de estar mais uma vez com o privilégio, Senhor, e com a responsabilidade de juntos, Senhor, compartilharmos a sua palavra com os nossos amigos, com os nossos irmãos que nos assistem através desse vídeo. Ó Deus, que o Senhor entre com a providência agora, Pai, em cada lar, em cada família representada, Senhor, nas necessidades de cada um. Ó Deus, se é uma porta de emprego, se é uma cura, se é, Senhor Jesus, uma restauração de relacionamentos, Pai, que o Senhor haja nessa noite, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor entre com a sua providência, Senhor, nas causas que para nós parecem impossível, Senhor, mas para Ti, sabemos que não há nada impossível diante do Senhor, ó Deus. Queremos clamar, Senhor, pelas vidas também, Senhor, que estão nos hospitais, acamadas, por enfermidades, por essa pandemia também, Senhor, tantas pessoas, Senhor Jesus, morrendo, mas o Senhor tem cuidado de nós, por isso nós somos gratos, ó Deus. E ainda que venhamos a adoecer, Senhor, nós sabemos que o Senhor está no controle das nossas vidas. Por isso nós te agradecemos, ó Deus. Te louvamos,
que o Senhor conduza esse estudo, que o Senhor abençoe e fale conosco. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem bastante irmãos aqui assistindo. Boa noite, queridos. Nós estamos aqui para mais um estudo de célula. E o tema dessa noite vai falar sobre nova oportunidade para o crescimento, né? Talvez você fale aí, nossa, mas de novo, né, nós falamos sobre o crescimento. Novamente, irmãos, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela se renova dia após dia. Então, nós vamos falar novamente sobre o crescimento. Se o Senhor está nos levando para esse lado, é porque tem pessoas que precisam, né, largar da mamadeira espiritual para poder crescer, né? Crescer, porque o Senhor quer ver nós darmos voos altos, né? Não ficarmos ciscando pelo chão, olhando para o chão, mas o Senhor quer que nós venhamos a voar alto, que é esse que é o propósito que o Senhor nos fez. Amém? Então nós vamos começar nosso estudo de hoje com uma passagem bíblica que está em 2 Pedro 3,18, que diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Efésios 4, versículo 15, diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós estamos falando sobre oportunidade para crescimento. E nós lemos aqui 2 versículos que nos impulsiona, que nos encoraja a crescer, né? O Senhor diz aqui, ó, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. São dois versículos bíblicos que nos arremetem para o crescimento, né, para não ficarmos estagnados. A nossa querida Ana Paula pregou quinta-feira passada que é tempo de avançar, né? Não é tempo de nós ficarmos parados, né? Nós estamos passando por uma pandemia, né? Apesar da nossa cidade estar já no processo já de flexibilização no sentido da quarentena, mas nós ainda estamos nessa pandemia, né, irmãos? Nós estamos vendo esses números crescerem e eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Você mesmo se autoavaliar aí agora, né? O Espírito Santo está nos levando a meditar, né? Numa nota que você vai dar para você mesmo, né? Uma nota de 1 a 10. Que nota você dá para o seu crescimento espiritual nesse tempo de pandemia que nós passamos? Né? Nós estamos de 15 de março, né? Nesse período que nós tivemos que paralisar os cultos presenciais, né? E paralisar as células, paralisar os nossos encontros presenciais. E nós retornamos agora em 15 de junho. Não todas as pessoas retornaram, mas eu gostaria que você pensasse aí um pouquinho. Que nota você dá para você mesmo? No sentido de crescimento espiritual. Né? Será que o Senhor, você, né, se deixou crescer, né, mudar a sua vida, as suas rotinas, os seus hábitos? Né? E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre esses hábitos, né? O que o Senhor quer que nós façamos. Então nós vamos estudar um pouquinho, discorrer aqui um pouquinho sobre a palavra de Deus. Em cada nova situação que a gente passa, irmãos, é uma oportunidade de crescimento, né? Seja no luto, seja na alegria, seja na decepção. O Senhor, Ele concede oportunidades, né? Se você vê alguma injustiça, é tempo de você pensar, né? Poxa, aquela pessoa está agindo daquela forma, e se fosse eu, como eu agiria? Né? Então, assim, nós vamos discorrer aqui sobre coisas que a gente precisa fazer para deixarmos, né, essa vida estagnada,
né, e venhamos a alcançar a estatura do varão perfeito, que é Jesus, né? Deus nos concede novas oportunidades para nós recomeçarmos com sabedoria, com planejamento, buscando crescer em tudo. Quando nós iniciamos a nossa carreira de fé em Cristo, somos comparados a uma criança recém-nascida, né? Todos nós que recebemos Cristo em nossos corações precisamos trabalhar duro para sair da condição de criança espiritual e nos tornarmos adultos maduros. A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Em outras versões, né? Eu falava como criança, quando eu era criança, eu falava como criança, me sentia como criança, agora que sou adulto, desisti das coisas de criança. Mas muitas vezes a gente vê cristãos ainda no gugu dadá, né? Sabe quando a criança está começando a falar? E ela começa gugu, dadá, né? Papá. E infelizmente tem alguns cristãos já velhos de casa, né? Velhos de fé, que eu digo assim, não de idade, mas velhos já na igreja, tantos anos dentro da casa de Deus, e ainda está no leitinho, né? E ainda está na mamadeira, e ainda está lá balbuciando algumas palavras. Então o Senhor nos leva hoje para que nós venhamos a deixar de ser criança, espiritualmente falando, e nos tornarmos adultos maduros. Amém? Você vê, irmãos, a colocação da Renata, adultos maduros, porque a gente tem adultos crianças também, né? Imaturos, né? E o corpo de Cristo, o verdadeiro cristão, ele precisa não pular etapas, ele precisa viver cada uma das suas etapas, do seu ciclo de vida, viver com amor, com alegria na presença de Deus, que vai chegar uma hora que todos seremos adultos maduros, porque nós temos adultos imaturos dentro da igreja, no meio da sociedade, em todos os meios existem essa dificuldade, esse problema de termos adultos que vivem e pensam como criança, agem como criança, é um absurdo. E nós, como igreja, precisamos agir com equilíbrio e excelência. Então, precisamos chegar lá como adultos maduros. Amém, é verdade. Muitos cristãos passam ano entre ano, continua com a vida estagnada, né? Isso é uma realidade triste, uma triste realidade na vida de muitas pessoas. Mas nós estamos tendo aqui o privilégio, a honra, né, de sermos alertados pelo Senhor. Eu não quero que você fique dessa forma. O Senhor está dizendo, você precisa crescer, né? Você precisa crescer em tudo, naquele que é Cristo, crescer em Jesus. É isso que o Senhor está nos levando nessa noite. E nós vamos aprender juntos algumas recomendações, né, para nós sermos cristãos maduros, né? A primeira coisa, irmãos, quando nós temos uma criança em casa, para ela crescer forte, saudável, inteligente, a primeira coisa é boa alimentação, não é mesmo? Então, para os cristãos, também uma coisa importante para se tornar um cristão maduro é a boa alimentação. 1 Pedro 2,2 diz assim: com crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Quando nós somos crianças, irmãos, bebezinho, você não dá um prato de arroz, feijão e carne para ele, né? Você começa no leite e assim, pouco a pouco, vai introduzindo os alimentos sólidos, não é assim? Nós também, na vida espiritual, na fé cristã, nós primeiro começamos com o leite, depois vamos para os alimentos mais sólidos. Nós estamos falando da alimentação relativa à palavra de Deus, né? O próprio Senhor Jesus diz em João
João 6, 48 e 57, ele diz que eu sou o pão da vida. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Então aqui o próprio Jesus se manifesta como o pão da vida. E o pão serve para quê, irmãos? O pão serve para nos alimentar, para nos nutrir. E Jesus é o pão da vida. Quem comer desse pão nunca mais vai ter fome. Não é assim a palavra diz? Então, para crescer e se tornar um cristão maduro, nós precisamos ter uma boa alimentação. O nosso crescimento espiritual é comparado com o crescimento biológico. Da mesma forma, para uma criança se desenvolver, ela precisa ter uma boa alimentação, ser bem nutrida. Cristo, a palavra de Deus, é o alimento para nós crescermos fortes e sadios na fé. Amém? Dica para crescermos espiritualmente. Dica, irmãos. Aplicação da palavra de Deus. Dedicação, desejo e atitude. Aplicar aquilo que nós estamos ouvindo no nosso dia a dia como igreja, nas celebrações, nas células, no centro teológico. A gente tem que aplicar, dedicar-se também. Não adianta a gente não se esforçar. A palavra pregada no domingo anterior a esse domingo passado foi: esforça-te, tem bom ânimo. Nós precisamos nos dedicar, precisamos ter desejo, Precisamos ter desejo. E a gente sempre falou aqui, mas a nossa carne nunca quer, Nunca quer ir para a igreja, nunca quer se ajoelhar para uma oração, ou ouvir um vídeo sobre uma pregação. Nossa carne nunca quer, mas precisa ter desejo. Nós precisamos nos esforçar, brigar, essa carne contra o espírito, sempre estão em guerra. Amém? E atitude, Atitude é você realmente ir lá e fazer, Disciplina. Hoje de manhã nós temos um grupo de amigos, E o nosso amigo, ele postou lá que ele acordou cedinho para fazer uma caminhada de bastante quilômetros, E eu fiquei assim impactada, irmãos, porque muitas vezes eu mesmo, Eu reclamo de estar um pouquinho fora do peso, de a saúde não estar perfeita, mas eu não tenho atitude de quê? De mudar os hábitos. Então, na vida cristã, o Senhor, quando eu estava lendo estudando esse estudo, o Senhor me levou me despertou que eu tenho que ter atitude na minha vida espiritual, na minha vida secular, na minha vida. A gente precisa ter atitude. Então, o Senhor está falando com você, está falando conosco, e isso é importante, tá bom, irmãos? Aplicação, dedicação, desejo e atitude. E sem boa alimentação você não vai conseguir fazer nada disso, Ninguém consegue fazer exercício sem se alimentar, ninguém consegue se aplicar em alguma coisa. Se aplicar, quando se aplica, se faz bem. Dedicação é porque está buscando fazer o melhor. O desejo, quem tem algum desejo quer fazer o melhor, principalmente os cristãos. A atitude é fazer como se fizesse ao Senhor. Para isso a gente precisa estar bem alimentado. Para viver o dia a dia, fisicamente, biologicamente falando, você precisa estar bem alimentado, com as suas refeições e tal. E espiritualmente não tem jeito, meus amados. Sem estar em comunhão com Deus, na casa de Deus, lendo a palavra, meditando a palavra, participando dos estudos. Esse mês nós vamos começar no Centro Teológico nosso, estudar os 4 Evangelhos e Atos. Muito interessante, muito bom. Com certeza vai ser muito edificante e vai ajudar no seu crescimento para se tornar um adulto maduro.
A Renata falou da boa alimentação, né? E como crescer e se tornar um cristão maduro. Muito exercício. Hebreus 5,14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Você vê, o alimento sólido, ele vai nos ajudar a nos exercitarmos mais e estaremos mais preparados para discernir o bem e o mal. Então aqui a gente pode levar para os dois lados tranquilamente, de uma forma muito fácil. A prática equilibrada de exercício é fundamental na vida de qualquer criança, de qualquer adulto, para ter saúde, para crescer e ter saúde, né? Tanto para criança quanto para jovem, para adulto, a prática de exercício é fundamental para que possamos crescer com saúde. É aquele adulto maduro. Nós precisamos sempre pensar nisso. A prática da fé, dos mandamentos que o Senhor nos deu, são sem dúvidas essenciais para o nosso crescimento e amadurecimento na fé. A prática de fé dos mandamentos do Senhor são sem dúvidas essenciais para o nosso crescimento e amadurecimento na fé. Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra de Deus. Sejam praticantes, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Nós não conseguimos, o cristão não consegue se enganar mais, porque o Espírito de Deus que habita em nós, ele está sempre em comunicação com o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus nos comunica que somos filhos de Deus. Então há uma comunicação, e se somos filhos de Deus, precisamos agir como filhos de Deus. Então nós precisamos estar sempre atentos às oportunidades para crescimento, amadurecimento, né? Então, assim, em nome de Jesus, nós não podemos ser mais só ouvintes da palavra de Deus, nós precisamos praticar. Dica de exercício para crescermos em Cristo: praticar a fé. Praticar a fé. Fé é ouvir a palavra de Deus, fé é viver a palavra de Deus, é acreditar em milagres, é acreditar naquilo que nós não vemos, mas aquilo que nós esperamos, aquilo que nós desejamos no Senhor. Não é os desejos desenfreados da nossa carne, não, é as coisas de Deus. Então é praticar a fé, amar. Nós precisamos amar o tempo todo. Não dá para dizer que você é de Deus e você não ama o seu próximo. E amar, meus amados, não é viver grudado, viver na casa dos outros, não é isso não. É poder se comunicar com alegria, poder dar um abraço, é poder orar de uma forma muito tranquila. Isso que é amar. Obedecer a palavra de Deus. Isso aí a gente tem falado há anos, nós temos repetido isso, faz parte do alimento sólido obedecer a palavra de Deus. Do cristão maduro, do adulto cristão maduro, obedecer a palavra de Deus já é tão natural quanto respirar. Orar e compartilhar o Evangelho. Então você vê, a prática da fé é compartilhar o Evangelho, é orar, é obedecer a palavra, é amar o próximo. Então você vê, são exercícios que nós precisamos fazer diariamente. Não tem como dizer que durante o dia você não pode praticar a sua fé, você não pode amar, obedecer a palavra, orar e compartilhar o Evangelho. Se você não consegue fazer nada dessas pequenas dicas que nós estamos dando aqui, com certeza você está se alimentando mal. E não é porque você está numa igreja que não dá o alimento sólido. Porque na igreja Vida Plena nós temos ministrado somente a palavra de Deus. Não tem eu acho, não. É palavra de Deus. Então, fique esperto. Um bom alimento vai te dar capacidade para se exercitar bem. E aí você vai crescer de uma forma madura e poderosa no Senhor. E nós falamos aqui no início que o nosso crescimento espiritual é como o crescimento biológico, né? E eu dei o exemplo aqui do exercício, né, do nosso irmão. E para você ver, alimentação, exercício, né? Não só na nossa vida secular, mas na vida espiritual também. Então é muito semelhante, né?
o Senhor Jesus, ele é simples, irmãos. Nós é que complicamos. Então, esses ambientes, essa dedicação à boa alimentação, ao exercício, são coisas que a gente faz também na nossa vida, né, para ter uma saúde boa. E para a saúde espiritual nossa ser boa também, a gente precisa nos dedicar aos exercícios e à boa alimentação. Amém? Então, a gente está falando sobre nova oportunidade para crescer. Daí, como crescer e se tornar um cristão maduro? Boa alimentação, muito exercício. E terceiro, como crescer e se tornar um cristão maduro? Bom ambiente. Bom ambiente. Graças a Deus, os lares dos irmãos têm sido bons ambientes. Em nome de Jesus, o nosso lar é um bom ambiente. A nossa igreja tem se tornado, com a ajuda de Deus usando pessoas para nos abençoar, o ambiente da nossa igreja tem sido um ambiente muito gostoso, tem sido muito bom, bonito, gostoso. A gente pode convidar pessoas para ir na nossa igreja que a gente não vai sentir vergonha por causa da sala das crianças, por causa dos banheiros, se coisa desorganizada, ou porque o templo em si desorganizado, o som, a imagem. Não. Tudo tem, pela misericórdia de Deus. Deus tem usado servos para nos abençoar, os irmãos que ofertam e dizimam fielmente. A igreja tem sido um ambiente muito, muito bom. Glória a Deus. Atos 2,46 diz assim, sobre bom ambiente. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Com alegria e sinceridade. Sinceridade é uma coisa maravilhosa. Sinceridade é honra, é respeitar o próximo. Nós não somos um povo de picuinha, de disse-me-disse. Nós somos um povo que tememos a Deus e queremos fazer o melhor para a glória de Deus. E o resultado para nós... Irmão, a gente temia isso, né? Passaram o motoqueiro, passou e o Thor já saiu desesperado. Ele estava ouvindo a mensagem aqui, tranquilinho, estava sentindo Deus aqui, o Criador, mas ele vacilou. O ambiente é bom. É o Thor que ainda não está entendendo direito que esse momento ele precisa respeitar mais. Olha o Espírito Santo aí, né, tocando na nossa vida, né? Quantas vezes uma moto tira a atenção do cachorro, né? E o que tira a sua atenção, irmão? Tem alguma coisa nesse encontro nosso que já tirou a sua atenção? Você perdeu algum ponto, você perdeu alguma fala? Volte a sua atenção, porque nós estamos num ambiente onde o Espírito Santo está agindo, está falando conosco. E é interessante, irmãos, porque se nós formos pensar no nosso dia a dia, como pais, mães, né? Quando na criação dos nossos filhos, o que a gente se preocupa, né? Se preocupa em dar uma boa alimentação, em fazer a criança se exercitar, em manter a criança nos bons ambientes, né? Em lugares ruins a gente nunca quer ver nossos filhos. E o Senhor é a mesma coisa. O Senhor não quer ver os filhos dele em ambientes ruins, né? Em ambientes que não promovem a paz, não promovem o amor, não promovem o reino do Senhor. Então, nós temos tantas oportunidades de frequentar bons lugares, né? Bons ambientes, e muitas vezes os nossos pés nos levam a ambientes que desagradam ao Senhor. Então hoje é tempo, né? Tempo de crescer, tempo de repensar, né? Você pode mudar essa nota aí que você deu de 1 a 10 aí para o seu crescimento, você pode mudar, ainda há tempo, né? O Senhor, Ele permite isso na nossa vida. É como o Senhor gera uma expectativa positiva de cada um de nós. Você pode ter começado com uma nota baixa, mas vai renovando a sua aliança aí, vai renovando o seu voto diante de Deus aí, de que você vai melhorar. Você vai melhorar aqui, ó, reuniões no pátio do templo, no templo, nas casas, e tudo era feito com alegria e sinceridade de coração. Frequentar lugares saudáveis é imprescindível para o bom crescimento. Todos nós temos experiências de algum parente nosso. Eu tenho um irmão que vive na droga, que bebe, vive na rua, muitos problemas. Por quê? Ambientes
que não eram bons. Então, frequentar lugares saudáveis é imprescindível para o bom crescimento. Assim como ambientes poluídos prejudicam a saúde e são totalmente desaconselháveis. Nós não aconselhamos nenhum desses ambientes que a gente sabe que são ambientes poluídos, aonde nós sabemos que Jesus não estaria. Jesus não iria, Jesus não vai e Jesus não quer que você vá. Celebrações, células, CTVIP, reuniões familiares são lugares que promovem ambientes puros para a reflexão, para a comunhão e o fortalecimento. Oportunidade de crescer adultos maduros. Então, celebrações, células. Se você aí está pensando em desistir, se você acha que deveria mudar de lugar, não. Deus não diz para nós mudarmos de lugar, a não ser que o pastor não preste. Aí eu sou duro com a nossa classe. Se o pastor está impedindo você de crescer, você tem que vazar. Você tem que vazar. Porque você foi feito para crescer, não para ser criança eternamente. A gente precisa ter a sensibilidade, o amor de uma criança, mas não sermos crianças a vida toda. Então, assim, em nome de Jesus, celebrações, células, CTVIP, reuniões familiares são lugares e ambientes puros para reflexão, para comunhão e fortalecimento. Então, você precisa estar em bons ambientes. E, irmão, a gente não precisa citar demais muitas coisas, mas nós vamos citar aqui na frente um pouquinho de maus ambientes. Mas, vamos lá. Dica de ambiente, lugares que não são aconselháveis para um cristão. Bares, boates, pancadões, roda de escarnecedores. Amado, se você vai num lugar desse aqui, com certeza a sua saúde espiritual, o seu crescimento e amadurecimento espiritual, por enquanto, está comprometido. Se o seu coração ainda está nesses ambientes, o seu coração, a sua metanoia não aconteceu ainda, a sua nova criatura não virou nova criatura ainda, porque quando nós nos tornamos verdadeiros cristãos, o nosso amor está em estar na igreja, na célula, nos cursos que a igreja promove, nas reuniões, nas casas. Assim, o nosso coração vai estar empolgado para essas coisas, e não para barzinho, boate, pancadão, roda de escarnecedores. Não são bons ambientes. Bons ambientes é a casa do Senhor, é o nosso lar, é a nossa vida, é a nossa célula, é a nossa escola de teologia. Esses são alguns exemplos, né, que o Valdo deu aqui sobre ambientes que não são para nós, né? Mas existem tantos outros, né, que às vezes a gente acaba sendo convidado, ou por alguma circunstância da vida a gente vai parar em determinado lugar, que na verdade a gente precisa meditar, né, e pensar: Senhor, né, o Senhor entraria nesse lugar? Né? Se você tem que pensar em todo lugar que você for, ou alguma situação que você vai passar, você tem que pensar: o Senhor estaria aqui comigo? Ele consegue entrar aqui comigo e ficar, permanecer? Né? É bem isso, irmãos, porque o Espírito Santo, nós já estudamos aqui, o Espírito Santo é uma pessoa, ele se entristece, né? Ele é uma pessoa que você precisa honrar. Né? Como que você pode honrar o Espírito Santo e entrar em lugares que ele não entraria? É como se eu falasse assim: olha, Valdo, eu vou ali no supermercado, mas você não pode ir, não. Né? Ele ia ficar triste porque ele não ia poder ir comigo, né? Que ele adora andar comigo. Não é assim? Então, assim, a gente precisa, irmãos, pensar, né, nesses ambientes que nós estamos frequentando. Né? Até como você tem deixado a sua casa se tornar, esse ambiente da sua casa, é um ambiente que o Senhor pode estar, né? Porque tem casas, irmãos, que é só gritaria, é só palavrão, né? É só xingamento. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado. Primeiro, com o nosso templo físico aqui, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Tem que ser um ambiente que Jesus possa, né? O Espírito Santo possa habitar sempre, né? A casa tem que sempre estar limpa.
né? Existe um louvor, que agora eu não me recordo exatamente a letra, mas diz assim: mude todas as coisas de lugar, Senhor. Né? Igual na nossa casa, quando a gente está arrumando a sala ou o quarto, que a gente troca os móveis de lugar, que o Espírito Santo possa mudar todas as coisas de lugar, né? Que a gente possa arrastar os móveis, tirar a sujeira, assim como é quando a gente faz uma faxina em casa. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo está nos levando a isso, porque Ele quer que a nossa casa, a nossa vida seja um ambiente para Ele habitar sempre. Você vê, esse bom ambiente, irmãos, não é só a igreja, só a casa, só o nosso centro teológico, não é só as reuniões familiares. Esse ambiente é você. Porque se você, a gente comentou isso em alguma mensagem nossa, a gente passou por isso, se você não é quisto em algum lugar, se a sua chegada não traz paz, não traz alegria, não traz esperança, sabe, não traz uma segurança de que vai acontecer algo bom, meu amado, você está com problema, porque você pode ser um adulto imaturo, e não é isso que o Senhor tem para nós. Então pense bem, não é um ambiente só físico, estar na igreja e tal, participar disso, participar daquilo. Você é um ambiente, você precisa ser um ambiente bom. As pessoas precisam desejar que você chegue, porque quando você chega, o ambiente muda, a tristeza salta de alegria, as conversas mudam, muda o tom, muda aquela sequência de conversação. A gente precisa estar o tempo todo sendo diferente. A gente não pode, a gente pode até chegar numa roda de escarnecedor e mudar aquele ambiente. Nós somos luz para isso. Então, assim, as oportunidades que Deus dá para o nosso crescimento nesse novo tempo, boa alimentação, muito exercício, bom ambiente. E como crescer e se tornar um cristão maduro? Boas amizades, boas amizades. Isso faz uma diferença muito grande. E o melhor lugar, o melhor ambiente de ter boas amizades, infelizmente, felizmente, a gente sabe onde que é na casa de Deus. É na casa de Deus, com o povo de Deus, o verdadeiro povo maduro de Deus. Então, boas amizades, pense bem nisso. 1 Coríntios 15, 33 diz assim, 1 Coríntios 15, 33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Quantos temos histórias no meio dos nossos familiares de que as más companhias levou um dos nossos para não viver em um ambiente saudável? E hoje pagamos o preço para isso. Então, ambiente bom, pessoas boas, são aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, que buscam obedecer a palavra de Deus, que se alimentam da palavra de Deus. Em 2 Timóteo 2,22 diz assim, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor. Aí já está falando do povo de Deus que se reúne, que a gente não vai ficar voando entre desejos da juventude, desejos carnais, desejos naturais. Nós temos muitos, mas nós precisamos vencê-los, porque aonde Jesus, em todos os lugares Ele pode ir comigo e com você, aonde você for, a presença do Senhor é contigo, e se precisa fazer diferença, e a diferença é paz e amor. Então, assim, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor, a paz, juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor. É a igreja reunida, é o povo em comunhão, é o cristão em comunhão verdadeira, genuína. Crianças criadas em ambientes carregados, opressores, tendem a ter seu desenvolvimento natural comprometido. Crianças em ambientes carregados, como a Renata falou, a sua casa, todos têm uma boa amizade dentro da sua casa?
Será que as amizades de fora são mais amizades do que os da própria família? Precisa ser revisto isso. De vez em quando a gente ouve algumas pessoas falar, e alguns jovens falam isso demais, que o meu amigo do mundo é mais confiável, é mais amigo do que o irmãozinho da igreja, a irmãzinha da igreja. Está errado. Está errado. Tem alguma coisa errada. Aí a gente precisa fazer uma autoavaliação para ver se nós que somos estamos agindo de forma errada, esperando que as pessoas nos apoiem nas coisas erradas, e daí a gente deturpa essas boas amizades. Não, o cristão genuíno, ele vive a palavra, a justiça, fé, amor e paz, juntamente com o coração puro. A palavra de Deus nos faz tudo isso de bom que tem aqui é na palavra de Deus. Então precisa mudar boas amizades, precisa pensar nisso. Assim também o cristão precisa de amizades oriundas de pessoas tementes a Deus. Eu perguntei para Renato o que era oriundo, daí ela me respondeu. O que ela me respondeu? Aquele que provém, né? Provém, qual que é? Oriundos aqui, ó. Assim também o cristão precisa de amizades que provém de pessoas tementes a Deus, né? Então assim, meus amados, a gente tem o costume de falar, não existe três senhores. Existe o Senhor Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, e existe o príncipe deste século, deste mundo, que é o inimigo. Estamos com um ou estamos com o outro, não tem terceira opção. Então estar com pessoas tementes a Deus são os cristãos. Nós estamos falando da pessoa de Jesus Cristo, mas vamos falar da religião. A religião em si, o cristianismo é onde se prega mais o amor, mais a comunhão em família. Então nós precisamos pensar nisso. E nós estamos falando de amizades, né, irmãos? Então nós temos que procurar ter amizade com pessoas que nos levam para mais perto de Deus, né? As pessoas que nos levam para longe de Deus, não é que nós não podemos ter amizade com elas, mas a nossa amizade mais profunda tem que ser com pessoas que nos elevam, né? Pessoas que nos levam para mais perto do Senhor, né? O Senhor, Ele permitiu na sua vida tantas pessoas para você ter relacionamento de amizade, né? Só que muitas vezes a gente dá mais lugar, tem mais afinidade com pessoas que não professam a mesma fé. Então, isso acaba afetando o seu crescimento, né? Então a gente precisa repensar e rever e avaliar as nossas amizades. Você vê, irmãos, nós não somos um povo alienado, de maneira nenhuma. Não entenda mal, por favor. As amizades que a gente tem com as pessoas que não confessam Jesus Cristo como Senhor, eles precisam da gente, porque a Bíblia diz que nós somos luz e sal, nós somos seta, nós somos farol, nós somos aqueles que têm o equilíbrio através da obediência da palavra de Deus. Então, assim, as suas amizades com as pessoas que não confessam a mesma fé que você, que não confessam Jesus Cristo como Senhor, que vivem uma vida desregrada, complicada, Deus tem propósito, está lá nos propósitos. Nós somos missionários, nós somos evangelistas, nós somos discipuladores. Então, assim, não é para você ficar embaraçado com essas pessoas, tem um propósito definido, e o propósito é trazê-los para a verdadeira luz, trazê-los para viver a esperança da vida eterna como nós vivemos todos os dias, alegremente, feliz, e que nos fortalece. E a gente sempre fala, né, lá nas celebrações, que tem pessoas que só você vai alcançar para Jesus, né? Porque são pessoas do seu rol de amizade, né? Então, nós de maneira nenhuma estamos falando que você deve deixar de ter as amizades das pessoas que não têm Jesus, não é isso. A gente precisa crescer, né? Para crescer a gente precisa buscar estar, né, com boas amizades, né? Então, se você anda só com as pessoas do mundo, é lógico que a influência do mundo pode atingir mais facilmente a sua vida. Então, é nesse sentido que nós estamos falando aqui com os irmãos. Aí a gente vai. Talvez seja necessário em algum momento você abrir mão de certas amizades que não estão te ajudando a andar com Cristo. Às vezes, mesmo alguém que se diz cristão.
Então você tem que avaliar a sua vida, você tem que ponderar, equilibrar. Lembra da nota que a Renata falou? Você precisa estar sempre se avaliando ali, porque às vezes você está tendo amizades, se você não está conseguindo influenciar essas pessoas, a Bíblia diz que nós somos cabeça e não cauda. Então a cabeça influencia a cauda. Se você está sendo influenciado por alguma cauda aí, de repente você está sem forças, você precisa se apegar mais naquele ambiente de Deus, da igreja, de estudo e tal, se fortalecer para depois voltar lá. Do contrário, é bom você se desapegar de algumas amizades que estão te levando para baixo. Se você não tem força para trazê-los para cima e levá-los com você, não deixe essas pessoas te colocarem no chão, te colocarem para baixo, porque não é esse o intuito de Deus. A vontade dele, o poder dele em nós pelo Espírito Santo é para influenciar as pessoas com amor, com muito cuidado, com palavras de amor, com mansidão. Então assim, você precisa de vez em quando fazer uma avaliação também das suas amizades. Se aquela amizade não está te levando para Deus, você vai para todos os lugares com seus amigos, mas quando você convida para vir para a igreja, eles fogem disso. Então, de repente é hora de você dizer não para eles. E quando eles reclamarem que você é um crentinho, não sei o quê, você vai, não, calma aí, eu vou aqui, eu vou ali, e quando eu convido você para ir na minha igreja, você sempre tem uma desculpa de não. Então, a partir de agora, vamos fazer um acordo aí. Você está me devendo um monte de visita na minha igreja, porque muitas vezes eu fui em alguns lugares com você, até para te ajudar, para ser companhia, mantive a minha postura cristã, mas eu estive lá com você. Agora é a sua vez de me fazer uma visita. E lá nós não estamos falando que você tenha que ser crente, que você tem. Não. Um ambiente de uma igreja é um lugar onde se promove o amor, a comunhão, o reino de Deus. Nós falamos de Jesus Cristo, do Espírito Santo, de crescimento, de avançar, de elevar. Então assim, reflita aí e veja se não é necessário você dar uma arriscada em algumas amizades. Você risca, para de se comunicar, mas não para de orar. Dica: as más companhias podem causar no cristão, esfriamento na fé, abandono da fé e más influências, porque nós fomos feitos para influenciar, não para ser influenciado. Esfriamento na fé, às vezes a amizade nos leva, no dia da célula leva para não sei aonde, no dia do culto você vai para não sei aonde com o seu amigo. Cuidado com isso, cuidado. Quando você menos perceber, você abandonou a fé, está dentro da igreja. Você é um frequentador de igreja, simplesmente um religioso. E Deus não tem compromisso com esse tipo de pessoa. Deus tem compromisso com filhos amados, servos fiéis e que honram e amam a Deus. Então assim, as oportunidades para crescimento, boa alimentação, muito exercício, bom ambiente, boas amizades e o último, irmão, já estamos encerrando. Como crescer e se tornar um cristão maduro? Busque intimidade com o Pai. Oséias 6,3, um dos profetas menores, lá no fim do Velho Testamento: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O Senhor virá e vai vir buscar um povo especial, zeloso de boas obras. Um povo que confessou ele aqui na terra. Um povo que sacrificou a sua própria vida para viver a vida de Cristo. Nós perdemos a nossa vida aqui, mas ganhamos a vida lá. Perder a vida aqui é ter a honra e o privilégio de fazer o que nós estamos fazendo. Estamos em comunhão com você, falando de Jesus, falando do amor de Deus, do que mais edifica e do que mais o nosso mundo necessita. Palavras de paz, de amor, de comunhão, de esperança e de uma convicção de que um dia estaremos com o nosso Pai na eternidade. Então precisamos nos esforçarmos em conhecê-lo cada vez mais e mais, porque é certo que ele virá e vai vir buscar um povo diferente. O bom relacionamento dos filhos com seus pais é um fator altamente favorável para o desenvolvimento emocional das crianças em crescimento. Irmãos, a gente já tratou com adolescentes, com famílias, que os filhos não se dão com os pais e eles crescem, gera tanto problema, meus amados, mas gera tanto problema, assim, é difícil demais. Então a gente tem que se esforçar
muito, para abraçar os nossos filhos, para os filhos abraçar os pais. Gente, quando são crianças, eles sentam no nosso colo, eles brincam, eles vibram. Quando cresce, meu Deus, como é difícil. E continua sendo pai, mãe, filho e filha, família. Nós precisamos quebrar essa barreira da vergonha de abraçar e dizer: eu te amo, meu pai, eu te amo, minha mãe, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha, eu te abençoo, eu admiro o seu jeito, e chegar ao ponto de eu quero ser igual a você. Ser de bons imitadores, como Paulo foi de Cristo, e Paulo aconselhou-nos a imitá-lo, porque ele imitava Cristo, então nós podíamos imitá-lo, porque o exemplo dele era excelente. Então, assim, o bom relacionamento entre pais e filho precisa fluir, precisa ser com amor. É obedecer a palavra de Deus. O cristão maduro, ele obedece a palavra de Deus. E uma coisa é essa: ter relacionamentos firmes, fortes e profundos entre pais e filhos. Da mesma forma, o crente em Jesus Cristo precisa estar em pleno relacionamento e comunhão com o nosso paizão e a igreja. Dessa forma, o nosso crescimento e amadurecimento será evidente. É fácil evidenciar dentro da igreja, irmãos, as pessoas que estão crescendo e as que estagnaram, as que pararam, que não estão mais comendo o alimento, porque não estão em plena comunhão, que não estão se exercitando do amor, da palavra de Deus, da obediência, da fé, que não estão tendo boas amizades, que estão em ambientes horríveis. E fica nítido, então, evidente, o amadurecimento e a falta de amadurecimento. Então a gente é mais um ponto para ser avaliado, para a gente buscar cada vez mais intimidade com Deus. Nós precisamos de um relacionamento e uma comunhão profunda com o nosso paizão, com o Espírito Santo e com a igreja. Se a gente tem comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, não tem com a igreja, tem algo errado. Sabe, está crescendo a cabeça e o corpo está ficando pequeno, então está ficando mostrinho. E não é isso que o Senhor fez. Nós somos a coroa da glória de Deus. Nós fomos feitos para adorá-lo e dar o exemplo e representar o céu na terra. Dica para melhorar o nosso relacionamento com o nosso Pai e a igreja. Precisamos orar mais. Na noite da conquista de ontem, né? A gente quebrou quase um recorde de oração nesse tempo. São meia hora que a gente está junto. E nós oramos um tempo assim muito bom, foi muito bom orar um pouco mais com os amados irmãos. Então precisamos, a dica para o relacionamento com o nosso Pai é orar mais, meditar mais na palavra de Deus. Amados, nós temos o nosso canal no YouTube, nós temos o nosso site. O nosso site ainda está sendo trabalhado, a gente está colocando as mensagens lá, mas o nosso canal no YouTube tem muitas mensagens boas, do pastor Luiz, da Renata, da Ana Paula, do Domênico, da Sueli, que são os ministros da nossa igreja, para a glória de Deus. Então, se você quer ouvir uma boa palavra, vai lá. Não fica ouvindo só o outro, não. Pode ouvir o outro também, mas prestigie os ministros que Deus levantou na tua igreja. Tá bom? É dica, é mais uma dica. Precisamos orar mais, meditar na palavra de Deus, estar mais presentes na igreja, jejuar mais e, sem dúvida, praticar a palavra de Deus em todo o tempo. Irmãos, só ouvir a palavra de Deus não vai, você precisa praticar. Esposa, você precisa praticar a palavra de Deus. Marido, você precisa praticar a palavra de Deus. Filho, você precisa praticar a palavra de Deus. Pastor, você precisa praticar a palavra de Deus. Líderes, todos nós precisamos praticar a palavra de Deus, senão, amados, nós vamos ser desonrados. Não porque Deus está nos desonrando, é porque nós não estamos amadurecimento, nós não estamos aproveitando as oportunidades neste tempo, que é o nosso tempo. O crescimento é fundamental e somente acontece quando nos entregamos totalmente a Cristo. Viu? O crescimento é fundamental e somente acontece quando nos entregamos totalmente a Cristo. Assim, poderemos crescer saudáveis e estaremos sempre preparados para multiplicar e gerar muitos filhos espirituais para o reino de Deus. Está mais aqui o propósito de Deus. O nosso crescimento vai nos levar a multiplicar e gerar mais filhos para o reino de Deus. Isso quer dizer, para nós, aqui,
a igreja vai crescer. Não é só a igreja Vida Plena não, irmãos, nós não trabalhamos só para a Vida Plena não. Você vê, a gente faz visitas até para crentes amados de outra igreja, oramos juntos, mostramos a comunhão. O corpo de Cristo não é a igreja A e B. O corpo de Cristo é o povo de Deus, os lavados e remidos, aqueles que se entregaram para Jesus, aquele que aproveita as oportunidades, aqueles que amam a palavra de Deus. Somos nós os que buscamos um bom alimento através de quem ministra, e igrejas que ministram verdadeiramente a palavra de Deus. Muito exercício espiritual e físico, bons ambientes, a igreja, você tem que ser um bom ambiente, boas amizades, isso nos faz crescer e multiplicar e gerar novos filhos na fé. A busca da intimidade com o Pai, isso, amados, são coisas que não têm preço para nós. Então, em nome de Jesus, nova oportunidade para o crescimento, nós estamos tendo, glória a Deus, nós estamos vivos. Agora mesmo eu vi, parece que o Guido estava lá no UPA, lá online, está lá participando da célula com a gente, glória a Deus, você está na sua casa, com a sua família, a gente está com um grupo legal de irmãos aí, muito bom, nós amamos você e precisamos estar em comunhão, e é assim que a igreja vai crescer, e vamos crescer de forma saudável, de forma madura, adultos maduros na fé. Estamos juntos, meus amados. Amém, irmãos. E graças a Deus que o Senhor nos dá novas oportunidades, né? Mesmo que a gente venha desperdiçar as oportunidades, o Senhor, com a sua grande misericórdia, Ele vem de novo nos dando novas oportunidades, novas chances, né? Não é qualquer um que dá oportunidades assim não, né, irmãos? Tem pessoas que falam assim, olha, estou te dando oportunidade, se você largar, a fila anda, né? Mas o Senhor é bom, Ele é muito bom para nós temos que aproveitar esse tempo, né, para crescermos com essas dicas, com esses apontamentos de Deus aqui, e vai ser uma bênção, né? E nós vamos crescer para a glória de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós vamos orar pelos amados que ficaram aí conosco até agora, né? Muito obrigado pela sua companhia aí, que o Senhor abençoe grandemente. Nós não vemos a hora de podermos nos reunir nas casas, em célula novamente, para termos um período de comunhão, mas é um tempo que Deus preparou, e Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Pai querido, Pai maravilhoso, nós te louvamos, ó Deus, porque nós estamos tendo a oportunidade de comermos alimentos fresquinhos do Senhor. Glória a Deus, de forma simples, mas essa forma simples é profunda, e esse alimento é tão saudável, que é a Tua Palavra, que nos muda, que nos fortalece, que nos ajuda a exercitarmos a fé, o amor, a paciência, a longanimidade, a sermos mais profundos nas coisas, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque a nossa igreja, as nossas vidas são ambientes bons, porque aonde vamos temos a oportunidade de conversarmos, de abraçarmos, de rirmos, de chorarmos também com os que choram, buscando em oração a bênção, a alegria e a vitória, o conforto e o consolo. Tudo isso, Deus, porque nós estamos aproveitando as oportunidades de te servir. Te louvamos, ó Deus, porque nós estamos crescendo também em aperfeiçoarmos as nossas amizades e compreendermos que todas as pessoas que estão na nossa vida são para propósitos claros do Senhor. Nós precisamos iluminar o caminho dessas pessoas, nós precisamos ser seta que direcione essas pessoas para este caminho maravilhoso, que é o caminho do céu, é o caminho de Deus através de Jesus, na unção do Teu Santo Espírito. Que nós possamos ser bons amigos, que nós possamos fazer boas amizades, e o objetivo principal é todos sermos família de Deus, morarmos no céu eternamente com o nosso Pai maravilhoso, Deus. Ajuda-nos com relação às nossas amizades, e que nós possamos, ó Senhor, a cada dia sermos mais íntimos do Senhor. Naquele tempinho vago, Deus, que nós possamos ouvir uma boa mensagem, que nós possamos privilegiar os nossos ministros, que nós possamos, ó Deus, privilegiar o nosso centro teológico, onde nós ministramos a Tua Palavra. É porque são lugares, ó Deus, onde nós só falamos a Tua Palavra. A nossa vida é falar do Teu amor. A nossa vida é expressar o amor que temos ao nosso grande e maravilhoso Deus e Pai, em obedecê-lo, a satisfação em obedecê-lo, a honra
de poder servir o reino de Deus, representar o céu na terra, Deus. Isso são oportunidades que nós não podemos perder e que cada família, Deus, que está conosco neste tempo, sinta esse desejo, essa necessidade de aproveitar melhor essas oportunidades maravilhosas, representando o céu na terra. Guarda todas as nossas famílias. Deus, obrigado, obrigado por cada amado, irmão, amigo que estão conosco nesta noite. Que o poder do Senhor, em nome de Jesus, possa libertar, transformar, salvar, animar, renovar, para que possamos, ó Deus, a cada manhã glorificarmos o Senhor, a cada noite celebrarmos com alegria, porque estamos vivos e vencemos, porque o Senhor pelejou por nós. Em nome de Jesus, nós abençoamos todo o teu povo, Deus. E muito obrigado pelo prazer e alegria de representar o céu na terra e representar o Senhor e a tua palavra na vida e na família de cada amado que está nos assistindo agora, Deus. Em nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Shalom. Amém. Até quinta.